Bom dia, professor. Meu nome é Matheus Oliveira. Eu sou da turma XXI e eu vou apresentar hoje para o senhor o meu segundo tema, que é o tema de retardo puberal. Eu vou começar falando da puberdade, na verdade, nos seus aspectos normais. Ela que se caracteriza pela maturação sexual e também pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias. Isso acontece por uma reativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal que está quiescente na infância. Esse eixo ele é bem de fácil entendimento. O hipotálamo ele vai gerar, vai produzir o GNRH que vai ser liberado de forma pulsátil até a hipófise, que vai estimular a hipófise a produzir FSH e LH, que são as gonadotrofinas, que também vai ser liberada de forma pulsátil até as gônadas, que vai agir sobre as gônadas e vai agir produzindo os esteroides sexuais, tanto nas meninas quanto nos meninos. Esses esteroides sexuais eles vão ter um papel importante também dentro desse eixo, que seria o papel de feedback negativo, um papel regulador do eixo. Também com o aumento desses níveis de hormônios sexuais vão aparecer as características sexuais secundárias, que nas meninas vão se caracterizar pelo início da telarca, depois passando para a pubarca e depois, por fim, a menarca. Nos meninos vai se caracterizar pelo aumento do volume testicular, passando para a pubarca e depois também chegando no aumento do tamanho do pênis. Existe um critério, né, que são os critérios de Turner em relação a esse desenvolvimento, que ele vai classificar o desenvolvimento testicular dos meninos de T1 a T5 e das meninas vai ser o desenvolvimento mamário, né, de M1 a M5. E esses vão ser os estágios que eles vão ser classificados, né? E agora, normalmente as meninas vão manifestar esse início dessa puberdade entre os 8 e 13 anos e os meninos vão manifestar normalmente entre os 9 e 14 anos. Entrando agora no propriamente dito retardo puberal. Ele se caracteriza por ser a ausência desses sinais, do início desses sinais de início de puberdade, passando dos 13 anos nas meninas e passando dos 14 anos nos meninos. Existem também as etiologias dele, que são principalmente 4, que são o retardo constitucional de crescimento e puberdade, o hipogonadismo hipergonadotrófico, o hipogonadismo hipogonadotrófico e o hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Eu vou começar falando pelo retardo constitucional, que ele se caracteriza por ser uma variação da normalidade. Os indivíduos eles vão ser saudáveis, porém eles vão ter um crescimento lento desde a infância. Eles vão acabar entrando na puberdade espontaneamente, porém vai ser de uma forma tardia. Ele é a principal causa, né, do retardo puberal, porém ele só pode ser diagnosticado após a exclusão das outras etiologias. O que mais? Ele vai ser gerado pelo atraso da reativação do pulso gerador de GNRH, mas ele não vai precisar ter nenhum tratamento. Esses pacientes, eles, como eu falei, eles vão entrar espontaneamente na puberdade, eles vão concluir os estágios de puberdade, porém vai ser de uma forma tardia. Agora entrando no hipogonadismo hipergonadotrófico, como o próprio nome já diz, vai ter uma grande nível de gonadotrofinas, que vai se dar pela falência gonadal primária. Essa falência gonadal primária, ela vai diminuir os níveis de hormônios sexuais, causando uma diminuição também, consequentemente, do feedback negativo que esses hormônios sexuais têm papel no eixo hipotálamo hipófise gonadal, fazendo com que não tenha o controle dos níveis de gonadotrofina, fazendo com que ele aumente. As principais síndromes que estão dentro desse hipogonadismo seriam a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. A de Turner, ela é uma síndrome característica das mulheres. Ela tem um cariótipo de 45X, perdão, e ela é a principal causa, né, de falência conadal nas meninas.
ela vai ter um quadro clínico de uma baixa estatura, é, vai ter também uma menorreia primária, assim como o infantilismo sexual. O tratamento ele é voltado para uma reposição hormonal, principalmente de estrógenos e também de hormônios de crescimento. Agora entrando na síndrome de Klinefelter, que ela é característica dos meninos, né? Ela vai ter um cariótipo de 47 XXY. Ela vai ser também a principal causa de falência gonadal nos meninos. E os meninos eles vão apresentar uma altura, uma alta estatura, porém com proporções eunucoides. Os testículos vão ser também pequenos e vão ser fibrosos. O diagnóstico pode ser feito por uma cariotipagem e também o tratamento ele também é voltado para uma reposição hormonal, porém também vai visar uma preservação da fertilidade do indivíduo. Agora eu vou entrar no hipogonadismo hipogonadotrófico. O hipogonadismo hipogonadotrófico ele vai ter um déficit da função gonadal devido aos baixos níveis de gonadotrofina. Esses baixos níveis de gonadotrofina eles podem estar associados tanto a uma alteração na secreção e na pulsatilidade do GNRH pelo hipotálamo, como também na secreção ou na pulsatilidade das gonadotrofinas FSH e LH pela hipófise, mas os dois vão cursar também para a diminuição dos níveis de hormônios sexuais que vão causar o infantilismo sexual. Agora eu vou a principal síndrome que está ligada a esse hipogonadismo é a síndrome de Kalman, que é uma síndrome que você vai ter em todos os pacientes uma alteração dos pulsos de GNRH, assim como você vai apresentar, todos os pacientes apresentam uma anosmia ou hiposmia devido a defeitos nos neurônios olfatórios. Ela vai ter uma herança bem heterogênea, mas principalmente vai estar ligada ao cromossomo X. E as meninas podem ter uma ausência de telarca, e assim como uma menorreia primária, os meninos podem ter uma criptorquidia e também um micropênis. E também um bom ajuda para diagnóstico seria uma ressonância magnética, porque é possível ver as anormalidades dentro dos sulcos e dos tratos olfatórios do paciente. O tratamento ele é feito por uma reposição hormonal. E agora eu vou entrar no hipogonadismo hipogonadotrófico funcional, que ele também é funcional e temporário, né? Ele caracteriza por ser temporário e está ligado às patologias sistêmicas, como uma doença de Crohn, uma diabetes mellitus descompensada e também um hipotireoidismo, por exemplo. Mas também ele pode ser causado por um excesso de estresse, de ansiedade, como uma anorexia nervosa, assim como também um excesso de intensas atividades físicas. Agora eu vou falar um pouco, terminando essa parte das etiologias, né? É muito importante a avaliação física do paciente, tanto quanto laboratorial, para um diagnóstico correto. Na avaliação física, você tem que tirar as medidas precisas de altura, peso, envergadura, assim como buscar os caracteres sexuais secundários e colocar numa escala de Turner para saber se está tudo bem, buscar indícios de físicos que levem a alguma síndrome genética, assim como uma ginecomastia ou como um micropênis. Agora, a avaliação laboratorial ela pode ser feita com um hemograma, com TS4, um TSH, um T4, né? Um raio-x de punho para medir para ver a idade óssea, assim como um cariótipo para síndromes genéticas e também um LH-FSH para medir se tem um hipergonadismo, um hipergonadotrofismo. E esse foi o meu trabalho, professor. Minhas referências foram o Lúcio Vilar e o Tratado de Endocrinologia Clínica. Muito obrigado.